Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, episódio em condições de temperaturas altas. E não estamos a gravar um pleno da tarde, senão seria pior. Então, para o lado do nosso amigo Gonçalo, então seria a temperatura chegar aos 50 e tal graus. E pronto, não queremos o Gonçalo a gravar um episódio nessas condições. Gravámos aqui à noitezinha. Mesmo assim, passando para ti, Gonçalo, boas. Mesmo assim está um bocado abafado, não é? Um bocado. Uma noite não está. Normalmente na noite vem aquela cena fresca, estás a ver? Mas até aqui na Póvoa, como tu sabes, tem um bom ventinho, hoje o vento ficou em casa. O vento também tem direito a férias. Estamos bem, estamos bem. Foi aqui mais uma semaninha obviamente, de finais da NBA, também aqui com o término da temporada cá em Portugal também já finalizada este fim de semana. Muito calor, neste momento estão, segundo o meu telemóvel, portanto não sei até que ponto é que é uma fonte fiável, estão neste momento a marcar 29 graus, onde na minha terra natal, digamos assim, onde resido, portanto está uma temperatura boa, digamos assim, que eu ontem não conseguia dormir de nenhuma posição, de nenhuma forma, porque apesar de ter tudo o que era janelas abertas e tudo a fazer corrente de ar, digamos que nada disso estava a resultar porque eu estava cheio de calor e pronto, mas, enfim, é as vicissitudes dos tempos desta semana, dessas temperaturas desta semana, mas estamos bem. Estamos bem aqui para aqui mais uma bela conversa e cá estamos. Exatamente, aqui uma boa conversa para falar aqui da nossa NBA e não só, não é, Gonçalo? E passando já aqui para o nosso primeiro ponto de conversa sobre as finais da Liga Betclic masculina, em que o Benfica voltou a ganhar aqui o título de campeão nacional. Exato, mais um aqui para o Benfica, que realmente está sempre numa golden era, vamos dizer assim, não é? Do basquetebol, não é? Já são quantas vezes quantos títulos seguidos já vão? Já não sei quantos ao certo já vão. Uh, Estamos a falar, já a contar com este, estamos a falar de 4 títulos consecutivos, portanto é o Exato. tetracampeonato do Benfica. É algo inédito, porque na história do nosso basquetebol português nunca tivemos um tetracampeonato na Liga Betclic masculina. E obviamente agora concretizou-se com essa vitória do Benfica perante o Futebol do Porto. Nós na altura da última vez que comentámos, tínhamos ficado, ou seja, tínhamos comentado apenas até ao jogo 2, tinha sido um caso na altura em que estava 2-0 para o Benfica devido às duas vitórias que eles obtiveram na, no feriado e depois também no sábado, se não me engano está aqui a falhar. Portanto, Uhum. o Benfica ia à entrada para o jogo 3 e 4 com uma vantagem de 2-0, agora no caso ia ser realizado no Dragão Arena. Um, no jogo 3, que eu acho que o jogo 3 ficou muito rapidamente fechado com aquele primeiro período e depois também aquela segunda parte do Floco do Porto, porque o Benfica, digamos assim, que chegou ao final do primeiro período apenas com 6 pontos marcados. Sim, ouviram bem. O Floco do Porto terminou com um parcial de 21-6, portanto acabou o primeiro período a vencer de forma bastante confortável este primeiro período e foi um bocadinho lançado o mote para o que sobrou, o que restou desta partida, porque o Benfica depois também, novamente, tentava sempre entrar na discussão desta partida, mas sempre sem sucesso, porque, obviamente, o Futebol do Porto também com o apoio a partir das suas bancadas também alavancou muito esta boa prestação do Futebol do Porto no jogo 3, mas também fica teve um pouco mal do ponto de vista defensivo, não teve ali as rotações a dar tão certo, o Futebol do Porto também com um bom mérito. O Futebol do Porto este que teve uma má notícia à entrada para o jogo 3, que foi a questão do Miguel Queiroz e do Tanner Omlid, que devido à lesão não podiam mesmo jogar mais esta temporada. Portanto, já eram aqui duas baixas de peso para a equipa do Benfica, perdão, do Futebol do Porto.
Portanto, foi uma partida que logo desde essa altura ficou bastante marcada por essas situações e, obviamente, depois o Futebol do Porto acabou também depois por vencer. Apesar do resultado final não o demonstrar, mas o Futebol do Porto acabou por vencer com relativa vantagem. Creio que venceu apenas por 6, 7 pontos, porque depois também mais no final da partida o Benfica também começou ali a querer tentar dar ali um ar da sua graça, mas o Futebol do Porto também jogou muitíssimo bem neste caso, neste jogo 3 e obviamente mereceram por completo essa vitória do Futebol do Porto perante o Benfica. A nível aqui só de destaques individuais, só mesmo aqui também para mencionar, muito destaque para o Xavier Williams, que foi novamente um excelente jogador e uma excelente peça nesta rotação do Futebol do Porto, novamente a demonstrar, não digo que tinha sido um erro, mas acho que não colocar o Xavier Williams a jogar desde sempre nesta série foi claramente aqui um fator um bocadinho determinante, digamos assim, para o desfecho da mesma. Mas mesmo de qualquer das formas acabou aqui por demonstrar e muito a sua importância nesta partida, que estamos aqui a falar de um extremo que acaba por ser bom em muita coisa, acaba por ter aqui muitos pontos fortes, digamos assim, e acabaram aqui também por vencer. Também destacar também a expressão do Max Lance, também do Tony Douglas, depois também o Douglas foi um jogo um bocadinho mais apagado no jogo 2, acabou aqui por ter uma boa exibição. Depois, no jogo 4, um jogo aqui um bocadinho mais diferente, um jogo que começou bastante equilibrado, acabou com um parcial de 21-19 perante a equipa do Futebol Clube do Porto, do Benfica, perante o Futebol Clube do Porto, e depois foi aqui o segundo período com um parcial de 9-28. Então, o Benfica conseguiu ganhar aqui com uma vantagem muitíssimo grande perante esta equipa do Futebol do Porto. A partir daí foi um bocadinho também estar aqui a fazer um bocadinho alguma gestão, de certa forma. Não é de gestão no sentido de poupar os jogadores, mas ir sempre controlando o jogo, de certa forma, a seu bel prazer, porque também o Benfica tem uma equipa, uma equipa muito superior e em todos os níveis superior a esta equipa do Futebol do Porto. E aqui o Benfica por vencer o seu quarto campeonato consecutivo, como já foi dito, aqui o seu tetracampeonato. A nível de destaques individuais, novamente, Betinho Gomes, o Nico Carvalho, que apesar de ter tido aqui um jogo um bocadinho mais apagado, foi claramente o MVP desta partida. Ele terminou com 4 faltas, também foi muito fustigado com a questão das faltas. E claramente foi aqui novamente uma peça muito importante nesta equipa. Também, obviamente, o Trey Drexel. Houve aqui também um pequeno ajuste ao longo da série. Inicialmente vimos muito o Ben Romdan a jogar de início, juntamente com o Nico Carvalho, mas rapidamente também se percebeu que, apesar de ele estar a dar estar a ter umas boas prestações, claramente não era propriamente o melhor colega de equipa para ter ao lado do Nico Carvalho, porque, tal como o posto, também o Romdan estava a ser muito explorado do ponto de vista das faltas. Portanto, o quarto campeonato consecutivo para o Benfica, obviamente totalmente justo, tendo em conta que ele também, se calhar, foi o desenho de toda esta temporada. Estamos a falar das duas melhores equipas a jogar em Portugal esta temporada. Se calhar o Porto, de uma forma um pouco mais consistente, fica pela questão de ter um plantel melhor do que o do Foco do Porto. Mas independentemente disso, foi aqui uma final muito bem disputada, também com muito fair play, também só de mencionar já agora. Foi o último jogo do Max Lins pelo Futebol Clube do Porto e o jogo 4, digamos assim, também serviu de despedida para o base neerlandês, porque eles, segundo o que têm conseguido apurar, também o que têm vindo a público nos últimos dias, tudo indica que ele vai para jogar para o México, para a equipa de Cancún, para o principal campeonato mexicano de basquetebol. Portanto, obviamente foi aqui também um jogo de estilo. Houve ali um momento interessante em que vimos um adepto do Benfica a tirar uma fotografia com o Max Landis e a cumprimentá-lo. Portanto, é sempre importante vermos esses momentos de fair play, e esse não foi por menos, foi também um momento muito, muito bonito por parte por parte neste caso do Benfica para com o Max Landis. E obviamente assim terminamos aqui mais uma temporada da Liga Betclic masculina. Temos agora para o ano já aqui algumas novidades, porque temos aqui obviamente também a questão do Braga, que vai disputar pela primeira vez a sua primeira temporada no principal escalão masculino de basquetebol, e segundo aquilo que se tem vindo a apurar, parece-me claramente que estão a querer apostar
apostar em bons nomes no nosso basquetebol português, jogadores jovens, jogadores com muita qualidade, e principalmente fala-se muito na possível ida do Litos Cardoso, do Oliveirense para o Sporting Braga. Portanto, poderá ser também aqui um ponto muito interessante por parte do Braga. Também, obviamente, o investimento será também elevado, digamos assim, e acho que isso só trará coisas boas para aquilo que será esta próxima temporada, que daqui por uns mesinhos já estamos outra vez aqui a falar de basquetebol português. Portanto, mas acho que não só esta temporada foi muito boa, mas acho que novamente a próxima temporada também acho que será ainda melhor. Sim, e não esquecer que, entretanto, vamos ter o Eurobasket, não é? É verdade que o primeiro vai ser o feminino, que aliás arranca já amanhã, exato, arranca amanhã o Eurobasket feminino, e entretanto, depois do Eurobasket feminino, começa, não é logo a seguir, de seguida, não é? Mas depois é o Eurobasket masculino, vamos ter os nossos jogadores, é verdade que não saiu salvo eu, não saiu convocatória nenhuma, para não Gonçalo, nem pré-convocatórias, nem nada. Saiu apenas, obviamente, como tu sabes, a convocatória para o Eurobasket feminino. Para o Eurobasket masculino ainda não há nenhuma indicação de pré-convocatória ou de Ok. convocatória. Sim. Sim, mas entretanto deve, pronto, passando aí uma semana ou duas já deve haver, nem que sejam aquelas primeiras, as tais pré-convocatórias, que é aquelas primeiras convocatórias que têm não sei quantos nomes a mais e que depois, claro, vai ficar reduzida, tal como foi o feminino, também é o primeiro apareceu, depois reduziu para, salvo erro, foi para 15 ou 16, posso estar enganado, e depois finalmente tivemos a lista final das jogadoras convocadas para o Eurobasket. Passando agora para a NBA, tivemos então jogo 4 e jogo 5. Jogo 4 nós não comentámos, foi que até nós vimos no sentido de o jogo 4 era de sexta para sábado, e depois, entretanto, já segunda-feira íamos ter jogo, ou seja, ou seja, não ia dar assim muito tempo, ainda por cima, nossas agendas também, lá está o fim de semana, é um bocado mais complicado, por motivos, seja o que for, não é? Mas vimos também ali, era curto espaço de tempo, vamos dizer assim, para comentar, e por isso decidimos gravar aqui hoje, não é? Terça-feira, após o jogo da segunda-feira, gravar isto e comentar até os dois jogos, assim, o jogo 4 e o jogo 5, dois jogos, 2 vitórias do Oklahoma City Thunder. Vamos começar pelo jogo 4, Gonçalo. Embora nós falamos já disto, é um bocado uma repetição do que gravámos ontem, que lá está, nós gravámos para o projeto Vamos Falar de Fumo, que depois vai estar, já agora, um plug, já não costumo fazer plugs, nem é muito raro, um plug aí para esse projeto, Vamos Falar de Fumo, que tem podcasts, obviamente, mais direcionado para os motores, não é? Para os popós, para os carrinhos da Fórmula 1, e não só, atenção, estou só aqui a brincar, também é para a MotoGP, também para WRC, rallies, essas coisas todas, e também tem um espaço da NBA, onde eu estou lá todas as semanas, basicamente acho que não falhei nenhum, todas essas semanas, e também tem lá também do wrestling, por acaso o Gonçalo vai ser uma cara mais frequente, eu às vezes volto e meia apareço lá, agora já não tanto, mas agora o Gonçalo vai aparecer mais vezes, mas lá está, fica aqui o plug para o projeto Vamos Falar de Fumo. E como eu estava a dizer, o Gonçalo, já falámos desse jogo 4 por lá, que também já agora vai passar também na televisão, da Bola TV. Já, se estiverem interessados em ver assim em grande plano na televisão, a ver as nossas caras, vai passar por lá. Mas nesse jogo 4 tivemos então um jogo que dá-me. Eu até comentei isso, lá está contigo, Gonçalo, por isso lá está, na tua cabeça vai ser repetição que eu disse ontem. Foi o espelho, vamos dizer assim, um pouco do jogo 1, no sentido de no jogo 1 tivemos jogo em Thunder, que dava a sensação que tinha o jogo na mão, não é? Com aquela vantagem e tal, até no quarto período. Aqui foi o contrário, foi os Spacers, que dava a sensação que tinha o jogo na mão, a ganhar por 10 pontos, salvo erro, não sei quantos minutos a faltar do quarto período, e depois escapou essa liderança. Claro, aqueles últimos minutos do Shea, é verdade que o Shea teve aqueles minutos finais, aqueles 5, 6 minutos finais, que ficou para a história. Lá está a ser o jogador a marcar 15 pontos nesse período, no quarto período nunca aconteceu nas finais. Mas atenção, Shea, se tirarmos isso, se retirarmos essa fase, não estava a fazer um jogo espetacular, não
não estava a fazer um jogo soberbo, não. Estava a fazer, não estou a dizer que estava a fazer mau jogo, atenção, isto não é 8 ou 80. Estava a fazer um jogo bom, ok, mas não estava a fazer nada de soberbo. Quem estava a fazer um bom jogo, lá está, era o J-Dub e o Caruso. Aliás, o Caruso nos lados de campo. O Caruso defensivamente tem sido, e não só, ofensivamente também tem mostrado muito mesmo. Mas, Gonçalo, passando para ti, também, lá está, concordas com o que eu disse sobre isso, sobre a questão no jogo 4, realmente fica aquela sensação que os Pacers perderam uma grande oportunidade, não é? Ainda por cima agora, com este jogo 5, não é? Perderam aqui uma grande oportunidade para, lá está, para ganhar este jogo e ficar 3-1, não é? Sim, então já temos aqui o Pinto que já se junta à conversa, mas rapidamente sobre o jogo 4, assim, eu acho que foi uma grande oportunidade para a Indiana poder, não digo fechar as coisas, mas quer dizer, novamente, ficando com um 3-1, ficava aqui com uma oportunidade de ouro para poder, quem sabe, quer fosse ganhar, quer fosse mesmo, ou ganhar ontem, ou mesmo não tivessem ganho ontem, também depois poder ganhar na sua casa. Acho que foi mesmo ali um descalabro aqueles minutos finais, porque eles ali a falta cerca de 7 minutos estavam a vencer por 10 pontos, eu não estou em erro. Depois, últimos 3 minutos estavam a vencer apenas por 4 pontos e depois, os últimos 2 minutos estavam a vencer apenas por 2. Foi assim uma cronologia de acontecimentos mais ou menos por esta órbita. O KC que não fez um grande jogo, de verdade seja dito, também não andava muito à base dos isolamentos, explorar o mismatch e contra uma equipa como a Indiana, que apesar de não ser propriamente uma equipa de elite defensivamente, mas também não são nenhum tolos a defender, sabem perfeitamente o que têm de fazer e também muito mérito para o Ricardo ao longo desta série também de ter conseguido também montar aqui uma boa, não só uma boa equipe, mas também montar aqui um bom esquema de jogo perante esta equipa do Standard. Mas eu diria mesmo que foi mesmo ali um descalabro por completo. Não é dizer que os árbitros foram o fator determinante, mas foram. Houve ali algum fator de influência, digamos assim, em todo aquele desfecho do jogo em si. Mas, como disse, acho que Indiana entrou mesmo para esta partida, ou melhor, terminou esta partida, entrar para o balneário a pensar: bolas, devíamos ter ganho isto e tínhamos a oportunidade para ganhar isto, não ganhamos. E o OKC obviamente agradeceu, conseguiu aqui empatar a série, conseguiu também ganhar aqui uma espécie de salvação e ganhar um pouco uma esperança para conseguirem pelo menos dar aqui luta para o jogo 5 e principalmente também para os próximos jogos. Mas foi um bocadinho por aí, obviamente o J-Dub também, enfim, tentado assim um bocadinho uns furinhos aqui um bocadinho abaixo, não esteve mal, mas enfim, o Shea não esteve, acho que não esteve nada por aí além, apesar daquele quarto período que foi bom, mas novamente a equipa do KC não esteve muito particularmente bem no modo geral. Obviamente a única coisa que se safou ali, digamos assim, é o Caruso, porque claramente continua aqui num bom nível. Mas foi um bocadinho por aí. Eu acho que a Indiana claramente tinha o jogo na mão. Foi um jogo muito mal partido para a equipa de Indiana e agora vamos ver também como é que vai ser. Não só falarmos aqui um bocado também do jogo 5, mas depois também olharmos aqui um bocadinho mais para a frente sobre aquilo que poderá vir a acontecer depois também no jogo 6. Sim, já vamos tocar no jogo 5. Primeiro, Grande Pinto, tudo bem contigo? Espero que estejas operacional para falar. Tá, deve estar. Estou. Só acho que não me apeteceu tipo, estar a interferir neste diálogo do Sr. Gonçalo Ferreira. Opa, Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Calor à parte, acho que estou fixe, mas Já comentámos isso do calor, que aqui na Póvoa, ó Pinto, nem o vento fresquinho, pá, que tantas vezes eu fico chateado por ver, hoje não apareceu, pá, devia aparecer, mas pronto, é o que é. Que horror. Olha, Pinto, falando aqui no jogo 4, depois vamos passar para o jogo 5, obviamente. Neste jogo 4, lá está, tu deves ter apanhado, lá está o discurso do Gonçalo e acho que também apanhaste a parte final também do meu falatório, que foi um jogo que, basta, tal como estávamos aqui a falar e o Gonçalo, os Pacers tiveram a vitória na mão e deixaram escapar, não é?
Eu não gostei nada do jogo do OKC no jogo 4. Acho que foi um jogo completamente terrível no lado ofensivo da bola do OKC Thunder. E mesmo assim eles não conseguiram ganhar esse jogo. Eu acho que se a bola se no ataque do OKC a bola tiver ido aos cantos 2 ou 3 vezes durante os 48 minutos, acho que estou a ser simpático. Foi um jogo basta ver o número de assistências, foi para aí 11, não é? Qualquer coisa assim. E o número de triplos, nem é os marcados, os lançados. Eles lançaram tipo 18 triplos, ou logo foi no jogo 4. Foi um jogo mesmo muito mau. Mas depois lá está, com aquela ação no topo em que eles metiam o J-Dub a bloquear para o cheio ou vice-versa, conseguiam provocar a troca, e o Nesmith não é tão bom a defender bases grandes como é defender bases pequenos, isto em comparação àquilo que foi a defesa efetiva do Nesmith em relação ao Jalen Brunson na série anterior. Pronto, há a questão Scott Foster, e eu acho que uma pessoa viu o jogo 4 e viu o jogo de ontem, e em termos de arbitragem é uma coisa completamente diferente, e acho completamente ridículo que a NBA na maior das suas decisões esteja a permitir critérios tão dispares de um jogo para o outro, e que nem é tipo o ser bem ou mal apitado, é tipo num jogo tudo ser falta e no outro nada ser falta. Tanto que ontem os Pacers no início do jogo fartavam-se de levar porrada, e o Carlisle levou a técnica porque estavam a levar porrada, e o Arte estava a fazer de conta que não havia nada. Mas pronto, é o que é. Acho que os Pacers foram queimados pelo Benedict Mathurin, que teve ali uns 30 segundos em que comete 2 faltas fora da bola, 2 lançamentos falhados. Foi um terror todo o tamanho do Benedict Mathurin, que também teve assim alguns períodos de terror também no jogo 5, mas já lá vamos. E pronto, acho que os Pacers foram queimados por erros individuais. Esta série devia ter ido 3-1 com o Oklahoma. Os Pacers não podem culpar a ninguém a não ser eles próprios. Mas pronto, foi como eu também disse ao Gonçalo depois na altura. Ambas as equipas ganharam um jogo que não deviam ter ganho. Os Pacers o jogo 1 e os Thunder o jogo 4. Yeah. E agora uma 3-game series até o jogo 7. Infelizmente, calf strain do Haliburton, e cheira-me que a coisa acaba já na quinta-feira, infelizmente. Pois, eu isso ia falar depois, lá está mais a seguir, mas já. Passando para o jogo 5. Bem, que jogasse o J-Dub, não é? Eu acho que a maior diferença do J-Dub do início desta série para o fim, agora para o jogo de ontem, é a quantidade de vezes que ele está a atacar o cesto. Eu acho que os primeiros 5 lançamentos marcados do J-Dub ontem foram 5 dunks. Não sei, Sim. Foi tipo a forma como ele está a atacar o cesto, e depois no final, aqueles lançamentos de mão esquerda ao topo da tabela e a entrar, era uma coisa completamente absurda. Lá está, eu acho que o OKC começou a ter mais sucesso no ataque a partir do momento que começaram a atacar mais o cesto, e a partir do momento que tocas o pintado e que atacas o cesto, começa a abrir os cantos. Ontem o Casey Wallace mete 3 triplos, o Aaron Higgins mete 4, e a partir daí torna-se muito, muito, muito mais difícil defender a equipa do OKC. Aliás, e outra coisa, o J-Dub tem uma confiança tão grande, que o jump shot dele off the dribble estava completamente, parece que o abandonou por completo nas finais, e o primeiro lançamento dele da linha de lance livre ele falhou por muito, foi logo no início do jogo. Depois no final do jogo tem lá um fade away quase a Dirk Nowitzki que a bola entra, e pronto, quando aquelas bolas estão a entrar, vamos embora, está pronto, concedes o jogo e o próximo jogo há mais. Mas props aos Thunder, foram muito agressivos na defesa. Acho que eu não sei quantos turnovers o Pascal acabou, mas a primeira parte, pelo menos 4 deles foram no primeiro período. É um jogo 3 ou 4, prontos. É uma abertura do jogo completamente terrível do Pascal Siakam, a driblar para cima do tráfico e a permitir roubos de bola e aos Thunder saírem em transição. Eu acho que o jogo começou a ser perdido pelos Pacers na quantidade de live ball turnovers que eles cometeram no início do jogo. Tanto que os Thunder abriram aí a vantagem e os Pacers nunca mais depois voltaram a liderar. Acho que os Pacers, a partir do momento que começam a cometer live ball turnovers, é um momento em que os Thunder começam a ganhar separação, e ganhar a separação depois é muito, muito difícil eles voltarem a reganhá-la. E ontem parecia que sim, mas depois, quando estavam a 2 pontos, começou o Nembhard a passar a bola para trás e abrir clear lanes outra vez para o cesto, e mais uma vez
Indiana a ser queimada por live ball turnovers. E contra uma equipa como o Thunder é uma completa sentença de morte. Aquela parte no início do quarto período até houve ali uma recuperação dos Pacers, houve ali uma recuperaçãozinha, mas depois que até lá estavam a ganhar, acho que estava a ganhar por 2 ou 3 pontos, salvo eu, mas depois a partir dali... Foi a 2 no triplo do Pascal Siakam do canto do lado esquerdo. Sim. Aliás, o Pascal Siakam, que é verdade que concordo contigo, início de jogo muito mal e não sei o quê, mas no quarto período até... Ele melhorou muito na segunda parte. Eu acho que o Pascal, quanto menos driblar a bola, melhor para ele. Sim. No quarto, nessa parte final, aliás, nessa parte final que os Pacers estavam à nora, por causa da defesa, os Siakam eram melhor. Mas a defesa do jogo KC muito forte e depois lá está. É o J-Dub, até o Dort, que não estava a marcar nada e depois marcou 2 triplos nessa fase do quarto período, que ainda ajudou, lá está, o tal aumentar a vantagem, que depois chegou ao fim, quando faltava menos de 2 minutos e qualquer coisa, o jogo já estava resolvido. E entretanto depois entrou, lá está, a malta do Garbage Time e pronto. E lá está, o jogo em si, fizeram uma coisa neste jogo 5 que deviam ter feito, a meu ver, no jogo 1. Lá está, ter fechado o jogo com isso. Defesa forte, intensidade e isso. E não acabou por não acontecer e pronto. Mas também eu acho que é muito importante que no jogo 1 os Pacers não se prejudicaram a eles próprios com turnovers, porque eles chegam ao intervalo com 19 turnovers, acho eu, e acabam o jogo com 24. Sim. O quarto período deles só tiveram nos últimos 9. Estás a ver aquele roubo de bola que o Jalen Williams fez e depois faz um dunk? Foi o último turnover dos Pacers. Por isso é que eu estou a dizer. Os Pacers neste quarto período cometeram muito turnover. E às vezes é mais os erros mentais dos Pacers que estão a pôr estão a ajudar o Thunder. Eu concordo contigo nisso. E também, pronto, também, obviamente, a qualidade do outro lado também. Lá está, Carusos e por aí fora. Diz, Gonçalo. Só para reforçar, dos 22 turnovers que Indiana cometeu ao longo deste jogo, 7 vieram no primeiro período e depois 8 vieram no quarto período. Portanto, sim, foi os períodos em que Indiana perdeu o jogo. O Nembhard, como o Pinto estava a dizer, o Halliburton também, que 0 em 6, não é? O Halliburton, a questão do Halliburton o Pinto tinha comentado isso comigo durante o dia de hoje. O Halliburton claramente não estava bem fisicamente. Agora até veio um report que ele tem uma strain, se não estou não sei se é na coxa, se é na... Não, é no gêmeo. Ou se é no gêmeo, pronto, que eles vão fazer hoje um MRI, ou hoje ou nos próximos dias, para depois perceber a gravidade da lesão. Esperemos que seja apenas uma questão do gajo querer descanso, porque para bem termos umas finais com toda a gente saudável, é o mínimo que se pede. É que não seja propriamente assim nada. Enfim, dê para aguentar até às finais terminarem e depois logo se vê. Mas eu, nessa fase, eu sinceramente, eu acho que devia ter. Já que o Oliver estava mal, e no quarto período, então, eu acho que devia. O TJ McConnell, que estava a fazer um bom jogo, devia ter jogado mais. É uma estupidez o de Carlisle ter tirado o McCollum. O McConnell. McConnell, sim. Pronto, são decisões, mas já no jogo. Diz, Gonçalo, diz. Não, e eu tinha só mesmo dizer, porque pela questão dele estar mais do Halliburton estar mais limitado, viu de certa forma um maior conforto por parte da equipa do KC na forma como atacava. Atenção, a forma como o KC atacou foi atacar muito o pintado, e isso foi claramente o determinante para esta vitória. Mas havia de certa forma um conforto, porque no fim de contas havia muitas possibilidades. Claramente o Halliburton não estava nada bem, dificilmente acabava por ser ali menos um jogador a defender, digamos assim. E obviamente que qualquer equipa jogando 5-4, digamos de uma forma assim um bocadinho mais resumida, acaba por ser muito mais fácil acaba por haver um maior conforto por parte da equipa que ataca, porque não tem aquela questão de estar a defender de igual para igual, digamos assim. Mas sim, eu concordo. O McConnell tem estado muito bem, e
não se ter percebido isso e não ter havido uma espécie de uma redução de minutos do Alibert para dar um bocadinho mais minutos ao McConnell, foi também ali um bocadinho. Uma questão que não se deu muito bem, mas. Sim, e às vezes me surpreende que o Rick Carlisle, é isso que eu ia dizer, antes estavas a falar, que o Rick Carlisle muitas vezes é um treinador que é aquele treinador que deixa às vezes os jogadores que estão quentes ou estão a jogar muito bem, ficar mais um bocado, não sei o quê, e surpreende um bocado isto. Pronto, por exemplo, nós vimos naquele jogo do Matrin, quando o gajo estava quente, recalar continua, Matrin, força nisso, estás a ver? É um bocado isso, percebes? Eu estou aqui a pegar nesse exemplo. E noutros casos também, o Obi Top e pronto, outros jogadores da vida do banco que quando correspondem estão, lá está, impactar bem no jogo, ele até deixa, é daqueles treinadores que deixa estar lá mais um bocado. E eu me surpreende ele não ter deixado lá mais tempo de Jamacona, porque realmente o Aliberton estava pronto, não é? Eu disse o 0-6, mas foi naquela cena que realmente não estava a marcar nada e porque também só lançou 6 vezes e porque lá está, é um dado que realmente ele não estava nada bem. E agora, como o Pinto diz, e também tu disseste, não é? Por causa desta lesão, se isto dá para o pior cenário, fica uma missão muito, mas muito difícil para a Indiana no jogo em casa, porque sem o aliás, nós estamos aqui muitas vezes para os Pacers terem hipóteses para ganhar, é preciso ter um Haliburton em bom nível. Agora, sem Haliburton, ou Haliburton ao pé coxinho, não. Fica muito difícil. Mas é assim, eu não sei, eu não sei se até no jogo 4 já não havia ali alguma situação em que ele tivesse ali um bocadinho mais limitado. Agora não estou aqui muito bem recordado sobre essa situação no jogo 4. Mas é assim, pode ter havido foi simplesmente ele se calhar até podia estar ali com algum toquezinho a meio do jogo 4 e mesmo assim quis continuar a jogar. Se calhar houve ali uma espécie de agravamento, digamos assim, neste jogo 5. Mas enfim, não faço Não, ideia. deu substituição. Foi aquele lance em que ele tentou arrancar e foi ao chão. Ok. Mas e também já agora, só. Força. Não, e também já agora só sobre o jogo 5. Eu fiquei um bocadinho sempre fiquei um pouco cético relativamente à inclusão dele no 5 inicial, mas gostei muito da exibição do Hartenstein, apesar de tudo. A vantagem que o Standard ganha no primeiro período tem um nome, é Isaiah Hartenstein. Bicho. Yeah. Por algum motivo o homem é dos melhores screeners da NBA. Ele está no percentil 80. Eu não quero fazer de Martim, mas eu acho que ele está no percentil 80 a nível de screening bigs, ok? Portanto, ele é simplesmente uma máquina em termos de bloqueios diretos. Mas, enfim, o gajo não se está a ver tanto o floater presente nesta partida, nesta série contra a Indiana, mas está a ser muito bem utilizado naqueles hubs com o J-Dub ou com o Shea, que é um tipo de jogada muito habitual por parte do OKC, particularmente com o Hartenstein dentro de campo. Não se tem visto muito o floater, mas também tem-se visto ali muito bem defensivamente. Havia ali certas posses de bola que pareciam claramente que eles queriam envolver o Shea defensivamente, e muitas vezes vias o Shea praticamente defender dois jogadores ao mesmo tempo para libertar o Hartenstein para ele sair de estar a defender o Siakam. Houve ali pelo menos uma posse de bola que, se eu não estou em erro, era o Shea a defender o Nesmith e o Siakam a defender o Hartenstein. No caso, o Hartenstein a defender o Siakam, assim é que é. E havia ali houve uma certa jogada que houve ali alguns bloqueios, havia algumas trocas, tentativa de algumas trocas, e depois provocou que o Siakam estivesse no canto completamente sozinho, dando ali depois o Nesmith ali mais no cotovelo, digamos assim, e essa troca na altura, o que de certa forma até conseguiu contrapor isso muito bem, que basicamente tirou completamente o Hartenstein do canto e colocou ali mais próximo do dunker spot, digamos, mais ali naquela zona mais próxima do pintado, porque aquela jogada estava-se a ver que ia haver um ataque para sexto por parte de Indiana, e a dada altura vias literalmente duas linhas de passe muito boas, tanto para o Siakam como para o Nesmith, e estava apenas o Shea a defender, mas a forma como os jogadores do OKC estavam posicionados, isso é algo que eu gosto muito nesta defesa do OKC, que é a disciplina de cada jogador e o posicionamento de cada jogador, que é de elite.
E cada um sabe o que tem que fazer e está tudo bem organizado, coordenado. Yeah. E as rotações por norma batem sempre, estão sempre certas. É muito mérito para o trabalho que tem sido feito naquela equipa. Mas muitas vezes havia esse tipo de posse de bola e uma forma de colocar, de certa forma, o guarda mais confortável era obviamente muitas vezes puxá-lo ali mais para o meio do pintado, mas ali para o dunker spot defensivamente, para evitar sempre aqueles ataques ao pintado, e ele também foi muito importante também nesse aspecto, e também na questão dos bloqueios. Ele é um chato, e o próprio Jedi na brincadeira disse que ele disse mesmo que o Arthur já deve estar farto de fazer bloqueios para os colegas de equipa, mas foi claramente muito importante nesta partida e novamente, e muito bem. E já agora também um grande abraço para o Higgins, também fez um belo jogo, acabou a altura dava 4-4 triplo, também teve muito bem. E o Higgins, que às vezes os triplos dele vinham na altura em que estavas a ver os Pacers ali a tentar recuperar, mas lá o Higgins meteu um triplo, e pronto. Não, era aqueles triplos, como eu digo, num timing muito bom, que é no sentido para não deixar o adversário lá estar a recuperar tanto. Era exatamente no momento em que precisavas de um triplo, estava lá ele. Assim. Yeah. E também já agora destacar a exibição do Casey Wallace, também teve... Não teve muitos minutos, mas os minutos foi muito impactante, esteve bem. Pronto, digamos, não estava simplesmente assim, isso ajuda muito. Os três jogadores do banco tiveram muito bem. O Caruso não foi eficaz, mas lá está, cumpriu na mesma sua tarefa defensiva, e os três do banco estavam muito, muito bom. Só outro dado que lá está, o Pinto falou no jogo 4 de tentativas de triplo e assistências. Bem, neste jogo duplicaram as assistências, até mais. Foi de 11 para 24, tentativas de triplos de 6 para 32. Isto foi um upgrade. Isto merece o prémio Post Improve Stats para o OKC Thunder. Ai. Maltinha, para este jogo 6 não há assim muito a dizer, para a questão do Siakam, não é? Desculpem, do Haliburton, não é? Que é um fator determinante e vai depender muito. Mas se o Haliburton, volta a dizer, se estiver do pior dos cenários, podemos ter já campeão, não é? Da noite de quinta para sexta-feira, muito provavelmente, não é? Não é, Gonçalo? Acho que não há assim muito a dizer. Sim, vamos ver como é que os resultados agora vêm. Acho que o report do Shams vem rapidamente. Eu acho que não falar propriamente num dia em que eles iam fazer o exame, mas acho que a perspectiva era que era nos próximos dias. Portanto, eu acredito que se calhar amanhã devem fazer o MRI para fazer o exame. Mas acho que basicamente é isso. Eu acho que eles vão na mesma assim, vão preparar o jogo 6 partindo do pressuposto que o Haliburton joga, e depois a partir daí, depois logo se vê também dependendo do resultado que o MRI possa trazer, tentar perceber aqui também o que é que isto possa, o que é que pode dar também este resultado destes exames, mas é sempre chato porque queremos sempre ter todos disponíveis. Há sempre algum tipo de lesão que direto ou indiretamente lixa sempre aqui um bocadinho as contas ou aquilo que tu podes esperar desta final. Mas se ele também não jogar, eu acho que os Pacers, apesar de perderem ali muito a questão do banco pelo fator do McConnell, mas não deixam de ser uma equipa muito bem montada, uma boa máquina, e acho que o Carl nesse aspecto também tem vindo sempre a preparar muito bem a sua equipa, e acho que para este jogo 6, independentemente de haver ou não haver a Haliburton, eu acho que não será diferente. Exato, eles não. A Indiana não vai chegar lá e entregar o troféu. Entregar o troféu ao jogo em si, claramente. Pinto, também a mesma opinião? Sim, eu acho que isto acaba agora, infelizmente. Ok. Passando para questões da off-season, que já tivemos aqui coisinhas calientes, mas vamos passar uma que é algo irrelevante, vamos dizer assim, que foi mesmo agora, mas só fica para apontamento. Foi na questão do draft. Indiana trocou a pick deste ano com os Pelicans, que os Pelicans tinham a pick de Indiana
no próximo ano, que foi da troca de Siakam, que lá está, a pick foi para os Raptors, depois os Raptors mandaram para os Pelicans por causa da troca do Brandon Ingram. Fazendo com que o Indiana, ou seja, fica com o pick 2026, não fica com o pick deste ano, e basicamente para a Indiana é limpar 3,2 milhões de dólares, que era o contrato de rookie, caso adaptassem o jogador e ficassem com o jogador. Pronto. Ou seja, eles vão entrar na Luxury Tax, por causa da renovação do Miles Turner, e acho tudo bem, mas já estão a querer limpar, já estão a querer poupar ali alguns milhões ali da multa. Já para o lado dos Pelicans, pronto, pode haver um cenário interessante, pode, mas isto é cenários hipotéticos, que é a questão de terem 2 picks primeira ronda, que é 7 e a 23, vamos ver o que é que vão fazer com essas 2 picks. Era isso que... Eu até falei isso com o Gonçalo antes de começar a gravar. É possível ser esse cenário. Vamos ver como é que vai ser aí na noite de draft, que promete, lá está a ser muito quente. Passando para outra notícia, tivemos a renovação do Steven Adams, contrato, valores de mid-level, 13 milhões anuais, embora descendentes, começa com 14 milhões, depois para o ano seguinte 13 milhões e depois 12 milhões de dólares. Renovação justa, nada a dizer. Steven Adams vai continuar a ser a aposta do Houston Rockets para ser pós-suplente e até, como já vimos, este ano a jogar ao lado do Sengun. Pinto, o que é que tu achaste? Também, mesma opinião, acho que isto é unânime, não é? Sobre esta renovação. Falando em screening bigs, Yeah. aqui o melhor screener da NBA, provavelmente. Mas sim, esta renovação era mais do que lógica. Eu até pensava que os Rockets iam conseguir um valor um bocadinho mais baixo, mas tendo em conta o quão dominante foram os lineups com Sengun e Steven Adams, eu acho que o preço é o que é. E agora eu quero é perceber se os Rockets vão conseguir o next move, que é o Mr. KD. Vamos ver. Sim, que é o que se fala muito, não é? Dessa questão. Já agora o KD só mostra ser um grande pussy e não querer ir para Minnesota. Opa, não gostei nada disso. Opa, e eu se fosse aos Suns mandava para lá na mesma e o KD depois que fizesse aquilo que lhe apetecesse. Pete, isto é como o Marcos diz, ele não quer aturar o cachorro do Anthony Edwards, pá. Olha, mas desde já, ele se calhar se fosse para Minnesota era a melhor oportunidade que tinha para voltar a ganhar um campeonato. Sim, atenção, não discordo contigo. Eu estava só aqui a brincar, mas não discordo contigo. Gonçalo, sobre Steven Adams, também tens alguma coisa a acrescentar? Acho que está comigo esta opinião unânime, não é? Sobre a renovação. Sim, quer dizer, quando levas um bloqueio do gajo, não levas um bloqueio, levas com uma parede em cima ou com um caminhão tiro em movimento, portanto, boa sorte. É tal questão. Acho que o facto de ser um contrato descendente também é muito importante. Também eu entendo e concordo. Acho que os Rockets tentaram baixar um bocadinho o preço, só que eu acho que houve ali também, não sei se houve alguma inteligência por parte do Steven Adams de manter este tipo de valor a nível de renovação de contrato, mas tenha isso acontecido ou não, mas pode também ser aqui uma renovação muito, muito boa para ele e para a equipa de Houston também, obviamente, como o Pinto também agora estava a dizer. Eu acho que vai depender muito sobre aquilo que vai ser este próximo passo do Kevin Durant, embora algo que tudo indica, ele vai para o Texas, mas não é para esta equipa do Texas, poderá ser para outra. Mas tu achas mesmo? Eu não tenho assim tanta certeza em relação a isso. Opa, todos os reportes que tenho lido metem-me mais perto de Houston e Miami do que San Antonio. Se ele vai para Miami, não me apetece. Bem, praias são boas, Gonçalo, as praias são boas lá, pá. Ciro, repara uma questão. O meu ponto é outro e vocês sabem perfeitamente do que eu estou a falar. Mas, não apetece. Não apetece. Não, quer dizer que não queres ressuscitar o Marcos para o mundo da NBA? Eu acho que é isso. É um bocadinho isso. É porque, repara, é que ele depois fica todo... Epá, atenção, eu fico contente quando vejo o Marcos contente. A questão não está aí. A questão é que ele já sei que ele depois... isto com o KD, com o Bam... E eu tipo, pronto, está bem. Só que mesmo com o KD não vai ser lá. E com o Nikola Jovic, pá! Não, essa grande promessa já ia há uns bons 5 anos. Olha, e já para não falar no Remy Raquez...
que diziam sempre para o ano é que é, e já é para o ano é que é há muito tempo. Portanto, Já, o Jaime Raca estava bem, era em Sinaloa. Não, o Rambrakas, Olha. vamos ser justos. Isso foi mais Nikola Jovic, já está assim há não sei quantos anos. O Rambrakas também tem calma. Ele foi sophomore, mas atenção. o Raquel, É sophomore, é segundo ano, tipo, por amor de Deus. mas o Raquel, eu vi toda uma fanbase de Miami, toda muito contente, porque com aquela segunda grande metade de temporada muito boa, e depois foi uma vergonha ele ter ficado em terceiro lugar naquele ano de rookie, não sei o quê. No ano a seguir não fez nada. E pronto. E depois veio a troca do Jimmy Butler e só ouvi, agora é que é. Agora é que ele vai assumir e vai pegar, vai assumir. Pronto, acho que as responsabilidades daquele tem que a vida dele agora. Assumir a equipa de Miami está quieto. Mas eu por um lado entendo o KD pela questão. Sim, só mesmo para finalizar, eu entendo a questão do KD agora, falando mais a sério. Entendo a questão do KD, da questão do não só Texas, mas também Miami, por causa da questão dos impostos. Pronto, isso é sempre uma coisa que acho que qualquer jogador é sempre parte interessado nesse aspecto, como é óbvio, porque acho que todos eles pagam IRS, a não ser que haja algum que faça fuga aos impostos, mas isso são outras conversas. Mas eu acho que é isso, eu acho que é mais por essa vertente. Em termos de pack de jogadores a oferecer, eu sei perfeitamente o que é que eu preferia se eu fosse o Chance, mas novamente a bola está nas mãos do Chance. O Chance viria um melhor pack em Minnesota, ou viria um melhor pack em Houston, ou viria um melhor pack seja onde for. Sei que a vontade do jogador é importante, mas A questão é que a questão é que assim, normalmente nós sabemos que estes casos de não só pelo nome Kevin Durant, mas neste caso os jogadores que estão em final de contrato, normalmente quando o jogador vai para essa equipa, normalmente já tem um contrato por baixo, não é? Assinado, vamos dizer assim, não é? Pergunta aos Raptors se eles se arrependem. Por causa do Vander Ingram, que eles fizeram não, isso. Estou a perguntar aos Raptors se eles se arrependem de ter ficado com o one year rental do Kawhi. Sim, mas eu estou a dizer, percebes? Normalmente, estás a ver, já foi isso com o Anthony Davis para os Lakers, já foi com o Jimmy Butler, já foi. Mas tu não estás a falar de uma equipa, neste caso dos Wolves, tu não estás a falar de uma equipa que está na bosta e que vai ter lá o KD um ano. Tu estás a falar de uma equipa que foi a finais de conferência por 2 anos consecutivos. Sim. E que pode adicionar o Kevin Durant. Sim, agora e então se eles conseguem empandeirá-lo só pelo Julius Randle. Sim, eu percebo isso. Agora a questão é que eles podem ficar um bocado de pé atrás, depois é nova gerência, não podemos esquecer isso, é nova gerência, essas coisas todas. E pá. Para eles ainda é melhor, para o ano limpas não sei quantos dos livros e se calhar até foges à Tex. Sim, pá, se dás o Randall, não é? E mais qualquer coisa, exato. Dante Divincenzo. Olha, eu só digo isto. Eu se fosse o Isaiah Jury, fazia do género. Epá, aquele ano de Kawhi correu bem. Epá, o running back. Ia buscar o KD e iam para o ano para as finais de conferência. Só assim, tipo uma cena fora dela. Ia buscar o KD e o KD se jogava 20 jogos. Não, e chegava ao fim, ia buscar os Giannis. E os dois para lá, KD e Giannis, sozinhos, pá. Metias o plantel todo à venda, basicamente só para buscar o KD e Giannis. Até vai o Scottie Barnes, pá, se for necessário. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas lá está, vamos ver se o KD sempre vai querer, quer dizer, à partida, pronto, o Bob Pinto fala-se muito dessas equipas e sempre vai fugir aos impostos, não é? Quem fugiu aos impostos foi o Desmond Bain, foi para a Flórida, para os meus Magic também, não é? Fugiu ao Gonçalo, fugiu aos impostos, não é? Não é isso. Eu estou impressionado com a transição. Fugiu aos impostos. Não, é que o Cyril disse, fugiu aos impostos. Eu pensei, mas houve aqui alguma evasão fiscal? Ou houve aqui alguma fuga aos impostos mesmo à sério? Não, agora com isto do Kevin Durant, eu vou dizer, qualquer troca, qualquer coisa é o jogador X fugiu de impostos, estás a ver? Embora tivemos o Clay a fugir dos impostos, não podemos esquecer isso, Clay Thompson no ano passado, que foi para Dallas para fugir dos impostos. Mas Desmond Bain então foi trocado para os meus Orlando Magic em troca de Cantevious Caldwell Pope, Cole Anthony, jogadores que, no caso do Cole Anthony, é expirante, tem uma team option, já o KCP nem por isso tem uma player option, cá a partida vai ser ativado, muito provavelmente. Os Magic deram 4 picks, pick deste ano, pick 16 deste draft dos Magic, também deram a pick do próximo ano
mas é pick swap, e isto para explicar à malta. Os Magic, basicamente, aquela pick... É preciso um PhD para perceber tipo, as condicionantes dessa pick, por isso vamos só andar. Não, eu vou explicar, olha, como expliquei ontem no episódio do coisa. Há 3 picks. Wizards, Suns e Magic. Dessas 3 picks, a que ficar no melhor cenário, ou com a melhor posição do draft, vai para os Wizards. A segunda pick, que é muito provável que seja dos Phoenix Suns, vai para os Memphis Grizzlies agora, por causa dos Magic. Era dos Magic, agora passou para os Memphis Grizzlies. E a do pior cenário, que à partida será dos Magic, vai para os Phoenix Suns. Pronto, é isto. Por isso, os Memphis Grizzlies, à partida, atenção, à partida, só se os Wizards de repente ganham muitos jogos e não sei o que mais, ou na lotaria, ganham 15 jogos. Ou na lotaria temos uma surpresa em que os Phoenix Suns ficam com a pick 1 ou pick 2 e os Wizards ficam fora do top 4, como este ano. Aí inverte o cenário e aí os Memphis Grizzlies ficam com a pick dos Wizards e os Wizards ficam com a pick dos Suns. Pronto, era mais esse cenário. Que, pronto, essa pick de todas é mais acessível. Obviamente, os Phoenix Suns acho que vão estar na lotaria. Outra vez, embora este ano quem representou foi o Houston Rockets, não é? Como nós já sabemos, e já não é a primeira vez. Depois a pick 2028, a pick 2030 sem proteção e uma pick swap de 2029 com uma proteção pequeníssima, que é a proteção top 2. Para além disso, atenção, os Magic foram forçados a ter que dispensar, forçados, entre aspas, a ter que dispensar os contratos ou não ativar as team options do Gary Harris e do Corey Joseph, porque esta troca, como os Magic agregaram contratos, basicamente podia, lá está, ativar a second apron, mas como fizeram essas dispensas, já não aconteceu isso e por isso safaram-se da second apron, embora, atenção, second apron vai ser sempre, nunca vai fugir muito da realidade dos Magic, vai estar sempre muito à frente deles, porque, claro, ainda este verão, muito provavelmente, este verão, ou até daqui a, lá está, se as finais da NBA acabar agora de quinta para sexta, se calhar para outra semana vamos ter notícia mais óbvia das mais rookie extensions, lá está do Paulo Banqueiro, do J-Dub, com aquele contrato de 25% do cap e por isso... E do chat? A do chat... vamos ver se não vai ser tipo Sengun. É só isso que digo. Sengun também, toda a gente dizia que era Max e não foi. Mas vamos ver, atenção. Estou a deixar isto para o ar e digo-te uma coisa. 80% a 90% de probabilidade de ele ganhar o Max King Extension. Atenção. Só dois, deixa ali uns 10. Quer dizer, 10 agora aumento mais um bocadinho por causa disto. Mas pronto. Pinto, passando para ti. O que é que tu achaste da troca em si? E depois vamos falar das questões dos valores, de picks e por aí fora. Da troca em si, o que é que tu achaste? Gostaste também? Eu também, já agora, gostei muito do fit, mas já vou comentar. Mas eu não vou comentar de picks porque, pronto, whatever. Os Magic, a partir do momento que vão dar em contention nos próximos anos, as picks é o que é. Eu acho que o fit é perfeito. O Desmond Bain é muito melhor ball handler que aquilo que as pessoas lhe dão crédito. E os Magic estavam desesperadamente a precisar de um ball handler porque o Suggs não é ball handler primário, nem sequer secundário. E tenho dúvidas que consiga ser ball handler terciário, lá que lhe queiram chamar numa equipa da NBA. E tendo em conta que o lançamento do Franz Wagner está a algures nas mãos de uma entidade superior lá no céu, acho que está mais que na hora de irem buscar um certified shooter como o bem. Agora, só temos que esperar que ele não apanhe o vírus dos Magic, que é de repente a malta que chega lá desaprende toda a saber lançar. Foi o que aconteceu ao KCP, foi o que aconteceu ao Franz Wagner, portanto, se fosse a ti, tinha um bocadinho de medo, contratava tipo um Zanding ou um professor Shibanga, pá, porque há ali qualquer espírito a interferir com o equilíbrio do universo ali pelas zonas de Orlando. Temos o Jonathan Isaac, pá. Ele não está... está a falhar nisso. Está a falhar nisso. Uma pergunta. Não se podia fazer tipo uma espécie de macumba, mas ao contrário? É que, vês perfeitamente que bons lançadores de 3 pontos viram péssimos lançadores de 3 pontos. Não dá para fazer isso ao contrário. Tipo, por exemplo, sei lá, e vais buscar um Ben Simmons e o gajo de um momento para o outro começa tipo, a lançar 35% de 3 pontos. Pode acontecer. A sério, vais buscar muito. Sim. Foi o primeiro gajo que eu me lembro. É que tu queres. Não, pronto, é o gajo que me vai ser para a cabeça. Gonçalo, também opinião que acho que também unânime a nível de fit. Sim, foi uma coisa bem acertada.
Sim, sim, sem dúvida. Partindo já daquele primeiro ponto que foi dito pelo Pinto. Eu acho que de dar piques a mais ou piques a menos, dar as piques que tens a dar, estamos a falar de que vai dar ali em contenção, como foi dito nos próximos anos, portanto as piques acabam de certa forma por não valer grande coisa no grande esquema das coisas, acabam por não valer assim não ter assim um grande valor nesse aspecto. Estou curioso com o fit, curioso também para perceber se é este tipo de jogador que Orlando de facto necessita para os próximos anos. Portanto, que há aquela questão depois também de ver se o Franz Wagner, se o ano passado, se esta época foi um engano e ele para onde já começa a lançar de uma forma relativamente mais bonita e começa a ter aqui umas porcentagens um bocadinho mais interessantes. E depois também perceber se o Desmond Bane de um momento para o outro não começa a lançar para aí 20% de 3 pontos só para demonstrar que de facto Orlando é uma casa de reforma de ex-grandes lançadores de 3 pontos e depois de um momento para o outro já viram um péssimo lançador de 3 pontos. Eu entendo por um lado a conversa pela questão das 4 picks de primeira ronda, como queiram chamar. Não é achar que o KCP desvalorizou imenso de uma época para a outra, mas eu acho que o KCP foi claramente para ter o último grande contrato da carreira. Viu uma boa oportunidade quando saiu de Denver, quando não lhe quiseram estender o contrato, que é perfeitamente normal, acontece. Os erros de uns são as oportunidades dos outros. Os Magic aproveitaram. Ele principalmente aproveitou o facto de Orlando ter bastante cap space e ter dado um contrato ali bastante simpático. E os impostos? E os impostos? Sim. Não é dizer que ele pegou no dinheiro e fugiu e depois nunca mais vimos o verdadeiro KCP, não é isso, mas novamente, quando se pega este tipo de dinheiro, já seja chega uma certa idade, acho que é normal. Pronto, mas fora isso, eu acho que vai ser um encaixe interessante. Acho que vai ser um jogador que irá encaixar muito bem nesta equipa, no caso do Desmond Bane, e para Memphis, novamente, dá aqui uma oportunidade também para, talvez, caso eles queiram, fazer aqui uma espécie de um rebuild um bocadinho mais soft, trocar o Bane, conseguiram aqui 3 picks de primeira ronda por fora, depois aquela pick swap, que aquilo é demasiado confuso para alguém me explicar, mas não interessa. Mas, e também, novamente, tem um KCP, tem o Naftalinas também, que vai dar ali. Eu acho que o Naftalinas e o Pistolas acho que vão fazer um backcourt muito interessante, particularmente em número de neurônios por cada cérebro. Eu tenho dúvidas que o Cole Anthony vai ter minutos em Memphis. Depende Sim, do que sim, eles também. queiram, Eu, depende eu, do que eles queiram fazer. eu vejo mais impacto do Scottie Pippen Jr. do que propriamente do Cole Anthony. E há Jalen Wells. E há Jalen Wells. Mas pronto, mas estou muito curioso para ver o backcourt naftalinas e pistolas, porque eu acho que o número de neurónios por cada um daqueles cérebros não deve ultrapassar os 2, e acho que isso é muito importante. Mas pronto, mas cá estaremos para ver. Sim. Só uma pergunta, já agora, Gonçalo, sobre Memphis, e depois eu falo mais um bocado dos Magic, mas só uma questão. Embora acho que já se reportes qualquer coisa sobre isso, que afinal o plano é continuar com esta dupla, não é? Podem-me atualizar? É isso, não é? Ou seja, não vai haver assim mudanças drásticas, não é? É ir com esta dupla em frente, ou seja, renovar o Jaren Jackson, que já estávamos à espera, renovar também com o Santi Aldama, que também é Restricted Free Agent, e depois, se calhar, tentar procurar, lá está, pegar nestas picks, não é? Do Jolan Magic e isso, e esta dos Phoenix Suns, que deve ser muito valiosa, não é? Para tentar alguma coisa no mercado, não é? É isso, também acreditas que será o plano de Memphis, não é? Poderá ser por aí. Sim, eu por acaso não tive a oportunidade ainda de ler o artigo no Dia Atlético, explicar um bocadinho aquilo que vai ser o pós, aquilo que vai ser o que vai acontecer com o Memphis pós esta troca, mas eu acho que a perspectiva é essa, quer dizer, a equipa em si de certa forma não mudou assim propriamente muito, agora também não faço ideia também o que é que poderão fazer agora com estas piques que agora receberam, não sei se as poderão trocar ou poderão ter aqui explorar Pode. alguma coisa para obter algum retorno por algum jogador, não necessariamente trocar o Ja ou o Triple J, mas talvez também explorar aqui alguma coisa agora nas trocas ou via sign and trade na free agency, mas
não estou a ver assim grandes mudanças nesta equipa desta época que terminou para a próxima. Pinto, é a mesma questão que faço para ti. Achas que vai haver aqui algumas mudanças ou não? Eu acho que se os Memphis quisessem, eles conseguiam receber ainda mais pelo Jaren Jackson Jr. que aquilo que receberam pelo Desmond Bane. Mas eu acho que eles vão manter-se com o core. Eu acho que eles só trocaram o Bane porque o retorno foi demasiado bom para aquilo que eles estavam à espera. Eu acho que era uma estupidez não o trocarem por este retorno. E limparam o cap, que eles já andam sempre ali assustados com o cap, e agora já limparam isso, não é? Lá está, com o contrato principalmente do Cole Anthony, mesmo que o KCP ativa player option, que não percebo que, meu Deus, contrato péssimo. Epá, lá, calma, malta, para o ano a player option dele é 12,5% de cap, por amor de Deus. Há contratos bem piores. Olha, o ex-colega do Cantavis Caldwell Pope ganha o dobro para o ano com o KCP, o Michael Porter Jr. Por isso, e os Denver Nuggets devem trocar o Michael Porter Jr., não sei o que mais. Então, lá está, a malta diz, os Magic tiveram que dar uma pique, ainda bem que só deram uma pique de primeira ronda para livrar do contrato do KCP. Então, coitados dos Denver Nuggets, tem que dar para aí 2 ou 3 piques de primeira ronda para livrar o Michael Porter Jr. Pronto, tenho dito. E fora esses, há outros casos por aí fora, nesta vida. Mas pronto, tal como o Gonçalo diz, ok que o valor que o KCP desvalorizou, mas não acho que não foi assim tão drasticamente, sinceramente. Mas pronto. Que aliás, o KCP deve ficar em Memphis à partida, mas se os Memphis quiserem incluir numa troca, é sempre um bom ativo na mesma. Eu acho que os Grizzlies têm que correr o risco de começar a época com o KCP, porque a última imagem do KCP é horrível e eles têm que ver se aquilo melhora um bocadinho. Sim, mas não acho que tenha coisa. E atenção, o KCP vai ser importante até para os Memphis, sinceramente. E eu como utilizador bastante frequente do KCP, particularmente 2 ou 3 épocas, não estou em erro, claramente a primeira não foi muito boa, mas a segunda depois correu um bocadinho melhor. Portanto, estou só a avisar. A malta daqui a um bocado vamos começar a ver no X, tipo, KCP to the Lakers, não é? Here we go. Here we go. KCP to the Lakers for Rui Hachimura. Não, Gabe Vincent, pá. Gabe Vincent e sei lá. Eu só digo uma cena. Se há algum tipo de troca em que o único jogador envolvido dos Lakers é o Gabe Vincent, eu acho que é uma troca melhor do que a do Luka Doncic. Mas pronto, Jesus. Ai, meu Deus. Mas sim, sobre os Magic, lá está. É como eu digo, se eu esquecer tudo, ok. É claramente um bom fit. Das picks, eu fiquei um bocado, o Gonçalo sabe disso, eu acho que os Magic podiam dar a 25 em vez de 16, mas pronto. Obviamente que a pick dos Phoenix eu acho que com a 16 dando a 25 não ia a lado nenhum. Eu acho que foi mesmo. Não, eu acho que pronto, era maneira de coisa e claro, a dos Phoenix Suns tínhamos que dar, obviamente, porque o resto é como vocês dizem, a pick 28 e 30, mas 30 pontos já começa a ser 5 anos, eu não sei, Ciro, eu acho que a 28 e 30 podem ser valiosos, porque assim, o banco era ali em 2027 começa a fazer birra, em 28 vem para os Lakers tipo do Dwight Howard e depois pronto. Exato. Estás a ver como é que sabe? Estás a ver como é que é? É que reza sempre a história que cada vez que há algum jogador dos Magic começam a surgir na NBA, eles de uma forma ou de outra acabam sempre em LA. Eu não sei explicar. E há outra coisa que é, e reza a história, quando os Magic estão nesta situação que estão agora, que é nos Texans, não sei o quê, começam com apertar e alguém vai ter que coisa e chega ao fim alguém vai para os Lakers, lá está, seja o Shaquille O'Neal, seja o Dwight Howard. Mas é assim, uma coisa é certa, neste aspecto foi dito ou foi pelo GM ou foi pelo diretor da Basketball Operations dos Magic, que ele já na altura quando a época terminou, acho que foi quando foi não é o Media Day, mas é aquele último dia de conferência de imprensa antes de irem de férias, que ele referiu muito essa questão de queremos ser mais agressivos, vamos ser mais agressivos neste mercado, e cá está está já aqui uma troca bastante agressiva. Eu acho que poderemos vir
não sei se teremos mais algum tipo de trocas deste género na Conferência Este, particularmente para aproveitar o fator do Dayton não iniciar a próxima temporada. Eu acho que estamos aqui a falar de um período aqui de 2 anos que tem de ser muito bem aproveitado por muitas equipas da Conferência Este, enquanto não há Tatum disponível e enquanto não temos os Celtics ali um bocadinho também a perceber o que é que vão fazer a seguir. E também, falando de outras equipas, os Knicks que não sabemos, não é? Não sabemos como é que não, os Knicks, Cyril, os Knicks já ligaram para ti. Não. Eles já ligaram. Eu não treino nenhuma equipa de basquetebol, Gonçalo. Ok, mas digam-me só uma coisa. Nenhum de vocês recebeu nenhuma chamada dos Knicks? Não, acho que eles agora já sabem quem é que querem. Acho que o Taylor Jenkins ou o Mike Brown. Epá, se forem buscar o Mike da Gaita, eu vou morrer tanto. Eu curtia ver quanto tempo é que o Mike Brown durava com o Karl Anthony Towns. Ele não chegava ao training camp. Eu acho que ele só chegava lá e deixa estar. Olha, malta, só para ia pegar nessa questão do Gonçalo, que era um ponto também que eu queria tocar, na questão dos Magic também, e deixar-me a questão. Vocês, com esta troca, e este fit, e também sabendo o contexto dos Knicks, e presumindo que vai ficar assim, atenção, porque não sabemos, mas presumindo que vai ficar assim, e os Celtics, pronto, já sabemos que vai estar ali um rebulhão de coisas que pode acontecer. Os Magic, qual é o teto que vocês metem nos Magic? Antes os Magic, acho que estamos todos de acordo, era uma equipa de primeira ronda de playoffs. Com esta troca, e basicamente é tirar o KCP e meter o Desmond Bane, qual acham que será o teto? Vocês já sabem. Deixa ver Franz Wagner no Eurobasket e depois eu respondo. Opa, mas aí as linhas são da FIBA, Pinto, não são da NBA, pá. As linhas é igual, mano, ele lança o horrível no Mundial não, nos jogos. Portanto... Não quero saber, pá. Ele na linha de FIBA é o long mid-range que ele marca não sei quantas vezes. Eu para ser algo ponderado digo que eles são uma equipa de segunda ronda. Eu lá está. Eu para o próximo ano, já sabes, nós falamos bastante todo o episódio que gravámos, Gonçalo, ontem. Eu vejo para o ano eles irem às finais da conferência. Eu vejo. Agora, depois, os Celtics não vão estar no lodo, o Tatum vai estar lesionado durante 4 ou 5 anos. Os Celtics não vão estar assim. Mas também temos que ver o que é que os Celtics conseguem pelo Jrue Holiday e pelo Porzingis. Sim, o Porzingis, eles já foram campeões sem o Porzingis, por isso o Porzingis... Ok. Sim. Agora, não vamos fazer de conta que o Jrue Holiday é tipo uma side piece. Porque os Celtics, se foram campeões, têm que agradecer muito ao Jrue Holiday. Sim. E estamos a esquecer de uma coisa muito importante. É que temos uns Bucks que vão ser liderados pelo Giannis e pelo Kyle Kuzma. E com o Kevin Porter Jr. a base. Portanto, vocês estão a desvalorizar um Big Three. É para que, meus amigos, é que vocês... E já para não falar de quem é que treina a equipa, mas enfim, estamos sempre mas eu estou super admirado pelos Bucks ainda não terem feito nada, seja para que lado for. Ou achas que isto estão a guardar para algum, não sei, para um draft? Ou, amigo, faltou uma semana. Se eles estivessem a guardar para alguma coisa, já havia rumores. Epá, sabes lá, meu. Ouviste alguns rumores sobre Luka Doncic? Ouviste? Olha, bola, olha. Mas isso é a Nico Harrison Masterclass e também não interessava ao Nico Harrison andar a soltar isso cá para fora. Vês? Lá sabes, lá o GM dos Bucks não quer saltar cá para fora. Hã? E o Rob Pelinka também. E temos ganhos dos Lakers. Hã? Eu só estou isto para pegar com o Gonçalo. Pelo Austin Reeves, só mesmo porque não. Austin Reeves, Rui Hashimura e Gabe Vincent. Hein? Espetáculo. Vamos embora. Não, eu só lá está, queríamos deixar essa questão. Já agora, Pinto, qual era o. Acho que não respondeste a questão do teto dos Magic. Tu vês os Magic, lá está, para estes próximos 4 ou 5 anos. Olha, ele saiu. Não reparei então. Já saiu. Pinto. Já voltou. O absurdo foi tão grande que até me desconectei daqui, já viste? Não, eu acho que não chegaste a responder o tal teto que eu estava a questionar sobre estes Magic. E eu volto a dar-te a resposta que dei há bocado. Deixa-me ver como é que está o lançamento de Franz Wagner. Opa, olha, se o Franz Wagner... Meu, tu não falas Franz Wagner que já tive momentos em que ele, na própria época em si, lançava espetacularmente bem, depois aprende. Se o Franz Wagner continuar a lançar, tiver mais uma época a lançar 29%,
Podes ganhar uma ronda de playoff, mas não ganhas mais do que isso. Opa, sim. E atenção, é este o core, e só para terminar, este é o core que os Magic vão ter, que já tem contratos assegurados até salvo 2029, Suggs, Bane, Wagner e obviamente Banquero renovando contrato. E agora é ver o que é que esta malta faz. Desmond vai entrar no seu prime, vai fazer 27 anos. E obviamente que agora, lá está, Banquero tem que dar salto, Franz Wagner já falaste bem dele, também tem que ter essas melhorias. E estamos presos. É por isso que estou assim um bocado pé atrás neles, porque estamos dependentes deles, porque agora não há muito para fugir. Demos aquelas piques, ok, vale o que vale. E depois a questão, lá está, não podemos andar a brincar muito. Como eu disse, temos a second apron logo basicamente à nossa frente. E rezar que o Banquero não seja além de NBA, mas sim, porque a palavra mais desagradável para os GMs é aprons. A segunda é já além de BAs, que é quando aquela malta aumenta o ordenado, não é? De 25% para 30%, eles ficam logo todos borrados da cueca. Cyril, por apenas 10 segundos, caga um bocado na porra dos salary caps e fica contentíssimo se o gajo algum dia chegar ao NBA. Opa, o resto é o resto, man. Tipo, o resto, pá. Ó Cirilo, é rezar para mais uma lesão no oblíquo, assim já não é LNBs para ninguém. Olha, por exemplo. O grande Mobley. Vamos embora, maltinha. Grande abraço a todos. Já me esquecer, publicidade do costume. Sigam nas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, ou que dê na cabeça do Elon Musk. Pronto, agora parece que virou herói das pessoas, virar-se contra o Trump. Yeah. Lembrou-se. Mas, olha, falando de impostos e tarifas, esse aí também, pronto, chateou-se por causa disso. Também sigam-nos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal YouTube, deixem o like que ajuda no algoritmo e também sigam nas nossas plataformas de podcast e também deixam lá as 5 estrelas que ajuda nas sugestões aparecendo nas sugestões, nas recomendações da aplicação. Devemos regressar, isto é sempre incógnita, devemos regressar se calhar após jogo 6, que se calhar podemos ter um novo campeão da NBA, lá está, o jogo com a City Thunder, que estão a uma vitória lá está, desse feito, que vai ser o primeiro título do franchise, né? Vá, grande abraço. Qualquer um dos dois. A Seattle nunca foi, pá, não sei. Eu sei que os meus Seattle foi, mas Seattle eles não querem saber da história de Seattle. Sim, é por isso que eu foi nos anos 70 uma vez. Ok. Eu tinha noção que eles tinham sido do Seattle, mas já, o Seattle está para outro sítio, então estou à espera que venha a expansão para aparecer outra vez. Vá, grande abraço, malta, fiquem bem.